Titãs são os 12 filhos gigantes de Urano e Gaia, o céu e a terra. Forças brutais que moldam o mundo. Vamos conhecer os titãs, seus poderes, as suas linhagens e o que essas forças representam no mito e na história do mundo antigo. Testemunhe a titanomaquia, o apocalipse mediterrâneo. O mais velho de todos os titãs é Oceanos, que jamais se envolveu em nenhuma intriga e não escolheu lados em nenhuma das guerras dos deuses. Essa indiferença pode ser compreendida observando que ele não é o deus do mar Mediterrâneo, o mar que os gregos conheciam bem, com praias, rotas de navegação e comércio. Havia outros deuses para esses mares. Oceanos é o titã dos mares nunca dantes navegados. O mistério azul além do horizonte que define os limites da terra com correntes de água que circundam o mundo todo. Tem algo de espiritual, não simplesmente uma força da natureza. É o oceano cósmico. Concebido como um rio que flui eternamente nas bordas do mapa. E é preciso sempre uma potência feminina que amadurece e canaliza o poder masculino. Nesse caso, temos a mais jovem das Titanídees, Tétis, a água da vida, irmã e esposa de Oceanos. Ela leva as águas do marido para regar a terra seca, com nuvens de chuva e rios subterrâneos. Oceano e Tétis tiveram mais de 6.000 filhos, através dos poderes misteriosos de Tétis, que faz brotar nascentes. Nasceram os Potamoi, deuses dos rios, milhares de ninfas oceânides e várias outras divindades marinhas. Às vezes, Oceanos e Tétis brigam e se separam. Então, a deusa Hera, que se refugiou na casa de Tétis durante o conflito dos titãs, vai fazer uma visita para convencer o casal a se reconciliar mais uma vez e unir as suas águas de novo. Hiperion, o fogo astral, era o pilar do leste e o titã da luz. Seu nome significa aquele que observa das alturas, ou aquele que vai acima. Ele se casou com Theia, a divina, mais bela de todas as irmãs titanídees. E foi ela que deu o brilho para os metais preciosos, ouro e prata, e para as gemas. Hiperion e Theia foram pais de Hélios, o Sol original, e Selena, a Lua. Uma família muito bonita, certamente, tanto que os outros titãs ficaram com inveja da beleza dos filhos deles e os afogaram em uma cilada. Theia, arrasada, vagou em luto até ter uma visão de que os filhos foram transfigurados nos astros. Outra filha desse casal é Eos, a deusa de dedos rosados da aurora, que todos os dias traz a luz da manhã. O historiador do século I, Diodoro da Sicília, conta essa história de um jeito diferente. Ele escreve sobre Hiperion, conta-se que ele foi o primeiro a entender, com observação diligente e atenção, o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, e também as estações. Não um deus, mas um sábio, um antigo estudante das estrelas. E ele tornou esses fatos conhecidos ao povo, e por isso é considerado o pai do Sol e da Lua. Mais tarde, Isaac Newton, aquele mesmo que descobriu a gravidade com uma maçã na cabeça,
vai interpretar os escritos de Diodoro como fonte para o seu livro A Cronologia dos Reinos Antigos Corrigida, em que ele faz paralelos entre os mitos gregos, a história antiga e o Antigo Testamento, a Bíblia. Newton afirma que Urano teria sido o primeiro rei de Atlantis e Hiperion, um astrônomo antigo que foi o seu sucessor. Essa ideia de que os mitos de deuses, na verdade, se referem à vida de homens extraordinários no passado remoto, se chama evemerismo. E não vai ser a última vez que os titãs vão aparecer ligados a passagens misteriosas da história. Crios, cujo nome significa carneiro, é o pilar do sul e estava associado com a constelação de Áries, que marca o início do ano solar, e portanto fazia dele o patrono dos ciclos anuais. Crios era o titã primordial das constelações do zodíaco e representado com chifres de carneiro, o que faz dele, com Pan, um dos poucos deuses gregos antropozoomórficos, com partes de animais. E para minha surpresa, não tem nada a ver com gelo. Crios não se casou com uma titaníde. Escolheu Euríbia, uma filha de Gaia, com o deus do mar, Ponto. E eles foram pais dos gigantes. Astreu, deus do ocaso e da astrologia, Palas, o guerreiro, e Perses, o destruidor. Ceus e Febe. Ceus, o questionador, chamados pelos romanos de Polos, era o titã do pensamento racional. Nele havia um poder de enxergar o futuro de algum modo relacionado com o poder celeste de Urano, o que fazia dele o mais sábio dos titãs. Ceus era o pilar do norte, o eixo através do qual giravam as estrelas, simbolizado pela estrela polar, fixa no céu do norte. Sua companheira era a titaníde Febe, a brilhante, deusa da profecia. Febe tinha um poder reminiscente de Gaia, por isso foi a terceira grande sacerdotisa do templo de Delfos, que era o centro da Terra. O titã Ceus era o eixo celeste e Febe o eixo terrestre do mundo. Leto, a do véu negro, mãe de Apolo e Artemis, era filha de Ceus e Febe. A outra filha do casal, Astéria, irmã de Leto, foi a única deusa que rejeitou Zeus, se transformando em uma ilha flutuante para fugir dele. Quando Febe se retirou de Delfos, passou o santuário para Apolo, seu neto. E Apeto é o pilar do oeste, o titã artífice que teria inventado ferramentas e sempre era representado segurando uma lança ou ainda com algum instrumento de trabalho. Ele podia se enfurecer e agir como o mais violento dos titãs. E Apeto tomou por esposa uma das filhas de Oceanos, Clímene, também chamada de Ásia, deusa da fama pós-morte, que gerou 4 filhos titãs. Atlas, o maior de todos os titãs, a força do trabalho, capaz de sustentar o céu sobre os seus ombros. Menoécio, a quem Hesíodo chama de arrogante, insolente, agressivo e impetuoso. Deve ter sido um grande guerreiro. Sempre na linha de frente do combate durante a Guerra dos Titãs. Prometeu, o esperto, que ainda vai se tornar o ardiloso ladrão do fogo. E Epimeteu, o estúpido, o tolo proverbial. O poeta Píndaro diz que Epimeteu
foi o inventor das desculpas. O titã Iapeto é considerado o antepassado primordial da humanidade e regia a vida, a existência humana, pois da linhagem dele, através de Prometeu e Epimeteu, que os homens foram criados do barro, herdando as características dos 4 irmãos, filhos de Iapeto: força, violência, inteligência e tolice. Em um verso famoso, o poeta romano Horácio chama a humanidade de audaciosa descendência de Iapeto. Exegeses bíblicas do século XVI e XVII encontram uma ligação misteriosa entre o titã Iapeto e o personagem bíblico Jafé, um dos filhos de Noé no Antigo Testamento, principalmente por causa da coincidência na etimologia dos nomes. O interessante é que Jafé é considerado o pai dos povos indo-europeus, justamente a cultura que originou o povo grego. 2 das titanídees ficaram separadas: Temis e Mnemosine. Elas não se uniram com nenhum titã macho, nem tomaram parte no domínio de Cronos. Temis é o poder que dá ordem ao mundo, a lei natural e a justiça divina. Está representada em estátuas na frente de tribunais, sempre segurando uma balança. Se você conhece a linguagem dos símbolos, sabe que essa estátua não é Temis. Ela foi a primeira grande sacerdotisa do oráculo de Delfos, depois que Gaia se retirou, e foi nesse tempo que revelou aos homens as leis divinas. Temis deixou Delfos para se tornar a segunda esposa de Zeus no Olimpo, e com ele ela gerou as 3 horas, deusas das estações. As horas estavam sempre dançando, e a sua dança simboliza a harmonia do mundo. Sua irmã Mnemosine, ou Mine, a titaníde da memória, o poder do espírito, base de toda inteligência, que garante a vitória da mente sobre a matéria. Ela deu nome a todas as coisas e assim inventou o dom da linguagem. Mnemosine também se uniria a Zeus. Depois de passar 9 noites com o rei dos deuses, ela concebeu 9 filhas, as deusas das artes, as musas. Temis e Mnemosine, diferente de todos os outros titãs, representam forças sutis do espírito. Essas 2 potências femininas não manifestaram seu poder durante o tempo dos titãs, talvez porque precisassem de maturação para se desenvolver, ou ainda, como diz Pierre Grimard, eram um reflexo do estado social no qual as mulheres são depositárias dos segredos e da ciência da tribo. 2 damas finas no meio dos brutamontes. E de todos os titãs, a mais popular das deusas dessa geração, uma das poucas que realmente era cultuada em toda a Grécia e em Roma, era a mãe dos deuses, Reia, a de belos cabelos, a titaníde da fertilidade. Ela tinha muitos nomes porque era sincretizada com várias divindades estrangeiras. O seu culto é tão antigo quanto a revolução agrícola do Neolítico, com ritos bárbaros que sobreviveram até no coração do Império Romano. Ela é a matriarca, e faz muito sentido que uma deusa mãe da fertilidade seja uma titaníde, porque o instinto maternal é uma potência da natureza. Reia Cibele era representada como uma mulher robusta, uma matrona de roupas brancas, coberta por um véu, e às vezes com uma coroa em forma de torre na cabeça, acompanhada por 2 leões. Ela se casou com o terrível Cronos, que depois de destronar o pai, se sentava no trono dos deuses. Nos mistérios órficos é dito que antes de serem rei e rainha, Cronos e Reia tiveram que enfrentar a serpente gigante Ophion, que Cronos derrotou e jogou no mar, e Reia, que também era boa de briga, agarrou a esposa da serpente e atirou no Tártaro. Cronos e Reia tiveram muitos filhos, mas, enlouquecido pelo medo da profecia de Urano e Gaia, que ele seria destronado
Por um dos filhos, o Titã engolia todas as crianças, assim que desciam do ventre sagrado de Reia, para a grande aflição da Mãe dos Deuses. Cícero explica no seu livro De Natura Deorum que essa é uma metáfora para o tempo devorando as eras, se empanturrando insaciavelmente dos anos que passam. O ato de canibalismo de Cronos traz o eco de antigos rituais bárbaros em que crianças eram sacrificadas. Mais tarde, os gregos racionais teriam abandonado essa prática, como a imolação dos filhos ao demônio Moloque, proibida no livro do Levítico. Só houve um filho que Cronos não se preocupou em devorar. Foi o sábio centauro Quiron. Cronos fornicava com sua amante, a ninfa Filira, uma oceânide, quando eles foram surpreendidos por Reia. Para evitar que a esposa o apanhasse, o Titã fugiu galopando, transfigurado em um cavalo asalão. E por isso que seu filho Quiron nasceu como um híbrido, parte humano, parte cavalo. Mas amor de mãe é maior que a ira de um titã. Desesperada e grávida do sexto filho, quando chegou a hora de parir, Reia suplicou aos pais, Urano e Gaia, que a escondessem, e eles escutaram a filha querida. Quando o filho mais novo nasceu, Reia trocou a criança por uma pedra, a cobriu com um manto e entregou ao Titã, que vorazmente a engole entranhas abaixo, sem suspeitar que o filho, uma criança que recebeu o nome de Zeus por brilhar, estava escondido em segurança por Gaia. Zeus foi secretamente levado para um abrigo, uma caverna na ilha de Creta. Há comentários do tipo: como Cronos poderia ser enganado tão facilmente? Ocorre que não era uma pedra comum, era uma pedra mágica chamada Omphalos, que foi gerada por Gaia. Hesíodo diz: o príncipe cresceu rápido e com vigor de membros brilhantes. Quando se tornou homem, o jovem deus decidiu que queria vingança. Entra aqui uma personagem discreta, porém essencial, Metis, uma das filhas de Oceano. Mas ela não é só mais uma ninfa com um rostinho bonito, ela tem conteúdo, é a mais sábia entre os mortais e imortais, capaz de oferecer os melhores conselhos, com grande prudência e conhecimento sobre todas as coisas. Provavelmente era uma deusa central numa cultura anterior aos gregos. Metis foi a primeira de todas as amantes de Zeus. Nada como uma mulher mais velha para fazer um homem amadurecer. E o ensinou sobre uma poção, um elixir capaz de fazer Cronos regurgitar os filhos que devorou. Com esse plano traçado, Zeus seguiu para a montanha Ortis, a morada dos titãs. Saiu da obscuridade, mas ainda sem se revelar. Infiltrou-se como copeiro na corte de Cronos. Durante um grande banquete, Zeus serviu o pai de bebida até que ele e os outros titãs ficassem totalmente embriagados. E por fim, serviu a Cronos o cálice com a poção de Metis, uma mistura de hidromel e mostarda. Depois de sorver do cálice envenenado, as entranhas escuras de Cronos se reviraram e ele primeiro cuspiu uma enorme pedra e em seguida regurgitou da barriga do passado esquecido para a luz os 5 filhos: Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Hestia, a divina prole, na ordem inversa que os devorou. Por isso, Hestia é dita a mais velha e a mais nova. Antes que os titãs entorpecidos pudessem reagir, Zeus acolhe seus irmãos e foge com eles para o topo do Monte Olimpo, o refúgio onde fizeram sua morada. E por isso, os filhos de Cronos foram chamados de Olimpianos. Zeus não estava mais só. Tinha agora os irmãos e irmãs ao seu lado, mas a ira de Cronos se levantava sobre eles. Os jovens deuses teriam que lutar contra o pai e os titãs que ele comandava, desafiando as próprias forças da natureza, inclusive a mais devastadora de todas elas, o próprio tempo. Assim começou a grande guerra dos Olimpianos contra os titãs, o confronto épico que irá sacudir das alturas do Olimpo até as trevas do Tártaro, a titanomaquia.
Se fosse Homero que estivesse contando essa história, teríamos muitas cenas de ação, mas Hesíodo, infelizmente, não descreve muitas batalhas. Na antiguidade, havia um poema chamado propriamente de Titanomaquia, atribuído a Eumelo de Corinto. Desse épico, só restaram 8 pequenos fragmentos. Os olimpianos estavam na desvantagem. Eram jovens sem ainda ter atingido o status legítimo de deuses. Eram os underdogs, oprimidos pelas maiores potências do cosmo então. Cronos e seus irmãos, os 4 pilares, que convocaram também os filhos para a guerra. O general dos titãs foi Iapet, que lutou mano a mano com Zeus, ou ainda seu filho Atlas, o tanque. Oceanos foi o único titã macho que permaneceu neutro. Temis e Mnemosyne também não tomaram parte no conflito. Mas os olimpianos receberam uma ajuda inesperada. Das brumas do submundo se levantou uma deusa esquecida, pouco prestigiada pelos titãs, Estige, a imperecível. Filha mais velha de Oceanos, a deusa do rio de águas desoladas que corre nas fronteiras entre Gaia e o submundo. Aconselhada pelo pai, foi a primeira a apoiar Zeus e levou consigo seus 4 filhos, Zelo e Nice, a deusa alada da vitória, e também Kratos, o poder, e Bia, a força. Zeus prometeu honrar Estige com dons supremos e acolher sempre seus filhos no Monte Olimpo. A deusa contou para Zeus um oráculo que ela havia escutado no submundo. Cronos foi questionar as moiras sobre a guerra e elas profetizaram sobre um monstro antigo, híbrido entre touro e serpente, o Ofiotauro, uma rara besta nascida de Gaia e que nadava nas águas do caos. Quem sacrificasse o Ofiotauro e queimasse as suas entranhas em um ritual receberia o poder de derrotar deuses. Naquela altura, os titãs já haviam capturado o Ofiotauro e o matado com um machado de adamantio. Mas antes que pudessem jogar as vísceras no fogo e completar o ritual, uma ave de rapina enviada por Zeus fez um voo rasante, agarrou os restos do Ofiotauro e levou para pousar nas estrelas, onde a besta foi transformada em uma constelação. Zeus chamou os titãs que estivessem descontentes com a tirania de Cronos, e o ardiloso Prometeu aceitou o chamado, levando também seu irmão Epimeteu para o lado dos olimpianos. Nix se aliou também com Zeus. A guerra vai durar 10 anos, rasgando o céu com línguas de fogo, devastando a terra, movendo montanhas, incendiando florestas e agitando os mares em ondas gigantes. Um evento natural tão amedrontador quanto, de fato, sacudiu o mundo antigo. Por volta de 1600 a.C., sucedeu a devastadora erupção minoica do vulcão na ilha de Santorini, na Grécia. Uma das maiores erupções já observadas pela humanidade, que durou décadas de atividade sísmica e devastou a civilização minoica. Tão forte foi o abalo que as consequências alcançaram o Egito como provável fonte do período de turbulências descrito no Êxodo como as 10 pragas. O cataclismo foi tão terrível que entrou no inconsciente coletivo e afetou a nossa estrutura neurológica. Olha que loucura isso, diz a teoria da mente bicamaral do psiquiatra Julian Jaynes. Finalmente, ocasionou uma mudança na percepção religiosa das divindades, simbolizada pela queda dos antigos deuses e a ascensão dos olimpianos. Não parecia haver uma esperança de vitória para nenhum lado, até que a mãe Gaia, sofrendo com a terra arrasada, revelou um segredo a Zeus. Para chegar à vitória, antes ele teria que descer na escuridão do submundo. Gaia aconselhou a libertar os prisioneiros do Tártaro. O jovem Zeus entrou no ventre de Gaia e foi ao submundo, onde encontrou um monstro fêmea, a Campe, carcereira do Tártaro. Tinha alguma forma incompreensível, com garras, tentáculos, asas, às vezes descrita como um dragão fêmea ou como um torso feminino com tentáculos por membros inferiores. Seria uma secalha, como a vilã da Pequena Sereia, mas com asas. Zeus, guerreiro,
enfrentou bravamente a Campe e a derrotou. Com isso, abriu os portões do Tártaro e libertou os monstros filhos de Urano. Os 3 ciclopes de um olho só, que apesar da aparência bruta, tinham o gênio de inventores e construtores, e os 3 gigantes hecatônquiros, de 100 braços, que tinham um poder de magnitude extrema na escala Richter. Os olimpianos ofereceram néctar e ambrosia aos monstros. Depois de serem exilados pelo pai Urano, que os detestava, abandonados pelo irmão Cronos, que os temia, e passaram uma eternidade no Tártaro, eles sentiram o sabor doce da ambrosia, servida pela adorável Hestia, e pela primeira vez, Ciclopes e Hecatônquiros foram trazidos à luz e se sentiram acolhidos. Em agradecimento, os Ciclopes constroem um altar, o primeiro de todos os altares dedicado aos deuses, sobre o qual os monstros juraram lealdade a Zeus. Com sua habilidade de artífices superiores, os Ciclopes forjaram para os deuses as armas mais icônicas da mitologia. Zeus recebeu o raio, plasma de pura energia fulminante, para Poseidon o tridente, que movia a fúria das marés, e para Hades o elmo da escuridão, que o tornava invisível como a chegada da morte súbita. Suponho que essas armas eram catalisadores dos poderes que os deuses já possuíam, ou, como diz Robert Graves no seu livro Mitos Gregos, as armas ganharam seu caráter só mais tarde, quando os deuses adquiriram seus respectivos domínios. Esse altar dos Ciclopes é uma constelação que aparecia no céu da Grécia, ascendendo do oeste no final do outono e início do inverno, período anual das tempestades na região, simbolizando a libertação dos Ciclopes, e a tomada de céu por raios é a batalha que se seguiu. Os gregos da Idade do Ferro, quando viam as grandes construções dos reinos caídos no colapso da Idade de Bronze, diziam que eram obras de um povo antigo de sábios ciclopes, descendentes dos 3 ciclopes filhos de Urano, que ajudavam os seres humanos. Isso porque naquela época eles já haviam perdido o conhecimento para fazer aquelas coisas como as muralhas de pedra gigantes de Micenas, Argos e o Portal dos Ciclopes, que pode ser visto ainda hoje na Grécia. Com aliados poderosos e de posse de suas novas armas, Zeus e seus irmãos planejam um ultimato do Olimpo contra o Ortis. Chegou o dia do destino. Robert Graves conta que Hades se infiltrou entre os titãs e os sabotou, roubando suas armas, enquanto que Poseidon os distraía, erguendo enormes ondas, e Zeus despejava a artilharia de seus raios. Hesíodo diz que os deuses e as deusas lutaram, avançando com ainda mais força naquele dia, com a adrenalina de quem quer vencer o mundo. O titã Menoécio, o impetuoso, foi o primeiro a avançar como batedor de infantaria e foi o primeiro a cair, atingido em cheio pelo primeiro raio que Zeus atirou. O choque foi tão grande que ele despencou de súbito para o Tártaro. 300 mãos de hecatônquiros se levantavam para atirar rajadas de 300 pedras sobre os titãs que fortificavam suas fileiras. Zeus não se continha mais, se encheu de fúria e despejou seu poder com raios e trovões sobre os titãs, que cegos pelos clarões fulminantes despencavam derrotados para as trevas do Tártaro. Cronos lança uma rajada de lanças de gelo. Não estou inventando isso. Quem diz é Nono de Panópolis. Ele conta a batalha final entre pai e filho. O rei dos titãs fez chover uma tempestade de gelo frio e afiado, e Zeus contra-atacou, reunindo toda a energia do trovão para liberar uma explosão que derreteu o gelo, iluminou o mundo todo com mais brilho do que o sol e colocou fim no caos. O jovem deus cumpriu a profecia e destronou o pai. Cronos encontrou o seu destino final e teve o que merecia pelos seus crimes. Foi o fim dos titãs. O último a cair foi o grande Atlas, que devido à sua posição preponderante durante a guerra, foi condenado a sustentar os céus sobre os seus ombros. Céu que agora está sobre um novo mundo, o mundo dos olimpianos. Os 12 titãs eram provavelmente lembrança de um sistema de divindades anteriores, com origem remota nos deuses Anunnaki da Suméria.
De uma forma bem interessante, os titãs machos parecem cada um encarnar um conceito teológico das diferentes religiões antigas. Oceanos é um elemento natural personificado. Hiperion, um líder carismático do passado que virou lenda. Crios, um ídolo zoomórfico. Céus, um princípio de ordem cósmica. Iápeto, o culto aos ancestrais. E Cronos, o demiurgo gnóstico. Os titãs foram destronados. Eles não podiam ser mortos porque eram deuses imortais, mas estariam para sempre subjugados pelo poder de Zeus, acorrentados como forças infernais que não têm lugar na nova ordem do cosmos. Há uma versão em que Cronos fugiu para a Itália disfarçado de mortal, onde se tornou rei e era venerado como uma divindade rural. Isso explica porque o Saturno dos romanos é muito mais querido do que a sua versão grega. Há também uma passagem na Argonáutica em que o titã Ceus, o mais esperto entre os seus irmãos, concebe um meio de se soltar das correntes, mas a sua fuga é impedida pelo cão demoníaco Cerberus. Uma tradição tardia diz que após muitos séculos de punição, Zeus foi misericordioso, perdoa os titãs do castigo e faz de Cronos rei nos Campos Elíseos. Mas, na maioria dos textos, parece que eles ficaram presos para sempre, atrás dos portões de bronze que Poseidon fechou, porque os titãs são referidos muitas vezes como aqueles que residem abaixo da terra, estando Cronos e Iápeto na maior das profundezas do Tártaro, tendo por carcereiros os hecatônqueros, que, agora livres, decidiram morar lá. Onde o abismo encontra o oceano, o hecatônquero Briareu conheceu o amor com uma das filhas de Poseidon, Simopolé, a deusa das tempestades do mar. Ela ensinou o gigante a usar os seus 100 braços para abraçar ao invés de fazer guerra. Estige, primeira aliada de Zeus, foi recompensada com poder sobre todos os outros deuses. Ela se tornou deusa dos juramentos eternos. A mais suprema promessa que um deus podia fazer na mitologia grega era selada com um gole das águas do rio Estige. Essa saga também é um símbolo da humanidade, aqui representada pelos olimpianos, que são tão à imagem e semelhança dos homens, porém mais gloriosos, conquistando os elementos da natureza, o espaço-tempo, e criando a civilização, o regime de Zeus. Se você gostou desse vídeo, pode me fazer um favor titânico e deixar o seu like e se inscrever no canal.